Gloria a Dios, la paz del Señor, amados hermanos. Hoy es día 13 de junio de 2025. Amados hermanos, el Señor, nosotros estamos hablando de Basán, haciendo una referencia, un análisis del anticristo, ¿ya? Conforme nos habla Daniel 9 a respeito del pueblo del príncipe que ha de venir, ¿ya? El Señor deja varias profecías hablando de la destrucción de Edom. El Señor habla, por ejemplo, nos habla de varias, habla de Amón. Y ahí el Señor va dando nombres a nosotros, hablando de las destrucciones y lo que Él va a hacer. Habla de Sion y todo. Hoy, el mapa de hoy, debido a las guerras, debido a las conquistas de territorio, entonces el territorio de hoy no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Edom no se llama Edom más. Mas a través de las localizaciones nosotros podemos comprender o que está diciendo. Por ejemplo, en el mapa aquí, nosotros vemos las 12 tribus de Israel y vemos que Edom está aquí abajo de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Y vemos que el Isaías 63 habla quién es ese que viene de Edom con los vestidos manchados de sangre, como si tuviera pisado un lagar. Hablando de Jesús, hablando del juicio de Jesús que traerá sobre Edom, la destrucción que traerá sobre Edom. ¿Por qué? Porque hay profecías en Isaías, en otros libros, que habla de la destrucción de Edom. Pero ¿qué es eso? ¿Y por qué está relacionando eso? Jesús nació en Edom, ¿no? Jesús nace en Galilea, ¿ya? Galilea. Jesús nace en Belén, ¿ya? Que queda más o menos aquí de la tribu de Judá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Y después hay un texto que habla, ¿puede venir algo bueno de Galilea? Alguien menciona eso en Mateos, que puede venir algo bueno de Galilea, haciendo una referencia de que Jesús vino de Galilea y es Galileo, pero Jesús nació en Belén. ¿Por qué esa referencia? ¿Por qué eso? ¿La Biblia está contradiciendo en estos tres textos? No, la Biblia está confirmando determinadas profecías y la historia cuenta que el ministerio de Jesús empezó en Galilea. Es justamente por eso que él afirma, puede venir algo bueno de Galilea. ¿Comprende? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ella no va a contradecir. Ustedes van a ver los textos, ya, hablando a respeito, las profecías, hablando a respeito de Moab. Moab está aquí, a respeito de Amón, que está aquí. Tá vendo? É o mesmo mapa, pero los nombres van cambiando con los tiempos, ¿ya? El reino de Israel que está aquí y Edom está aquí abajo, ¿ve? E vemos, por exemplo, Damasco aqui e vemos o Império Assírio. O Império Assírio, ele vem avançando e toma todos os territórios, inclusive o território assírio, mira como quedou hoje. Isso é como quedou hoje, já? Aqui está a Síria, e aqui está Israel, e aqui está Líbano, já? Então, o que passa? A Síria foi avançando e conquistando. No entanto, todos esses territórios, você vê aqui as águas, já? Você vê Israel e aqui ele mesmo, já? Ele mesmo mapa. E você vê o que aconteceu, o que passou?
Asiria tomó todas estas regiones, ¿ya? Y tomó la región de Basán. Esta es la región de Basán, a donde la palabra del Señor dice que va a venir destrucción sobre Basán. Todo eso que está blanco aquí es la región de Basán. Es donde está Goián, ¿ya? Es donde el Señor en la profecía, cuando habla de los toros de Basán, de los fuertes que vienen para destruir Israel, está hablando de Siria, ¿ya? Y está hablando también arriba del Líbano también, ¿ya? Cuando habla a la profecía que habla de los cedros del Líbano, de los árboles grandes y fuertes, y habla de los valentes de Basán, toros de Basán o de leones, los llaman de leones fuertes, ¿no? Ese pueblo fuerte, los llaman de valentes. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la necesidad de esclarecer que va a venir toros de Basán a atacar Israel y a destruir Jerusalén. ¿Comprende? Entonces todos esos territorios hoy están en las manos, en realidad están en las manos, siendo controlados por árabes, ¿ya? Inclusive el rey, ¿no? El gobierno de Siria hoy es árabe también, y hay una fuerza árabe ahí muy fuerte. Estoy hablando en contra de los árabes, no. La propia palabra dice que todo aquel que se arrependa, cuando venga el juicio sobre ellos, y cuando él se arrepende, los que se arrependen, el Señor tendrá misericordia. En relación, por ejemplo, a la profecía de Isaías 63, que habla quién es este que viene de Edom, esa región que yo acabé de mostrar para ustedes, hace esa referencia. Pero ¿quién es este que viene de Edom? Y hace referencia al nuestro Yeshua. Todos dicen, Yeshua nació en Edom, porque él viene de Edom. No, esa es una profecía. Y ahí nosotros tenemos que analizar el contexto de profecía para saber exactamente o que está hablando. Entonces el profeta no está hablando del nacimiento de Yeshua en Edom. Está hablando del juicio de Yeshua que empieza en Edom, ¿ya? Edom también es caracterizada por los fuertes, los valentes. Y los valentes hoy y los fuertes y los toros de Basán están sobre todo el mundo, ¿ya? Hoy nosotros, por ejemplo, Israel está sobre todo el mundo por causa de los esparcidos, así como los de Basán también. Los de Basán nosotros vamos a mirarlos como los toros de Basán, los fuertes de Basán, los que no son para salvación, ¿ya? Los que vienen con el propósito de destruir a Jerusalén, los que vienen con el propósito de tomar el trono de nuestro Yeshua y tomar el monte santo y sentar en ese lugar y se pasar por Dios. Esos son el pueblo de ese príncipe que ha de venir, ¿ya? Ahora, todos que viven en estos países hoy, por ejemplo, a Siria, o viven en Filistea, ¿no? Que hoy es, los filisteos hoy es Gaza, ¿no? Esos territorios, todos que viven en esos territorios se arrependen, clama a Yeshua, el nuestro Dios, y Él vendrá a salvar a todos que claman, porque hay salvación y hay redención para todos que claman el nombre de Dios vivo, ¿ya? El Dios de Isaac y de Abraham, Él no va a volver el rostro para nadie que clama a Él en ese tiempo. Existen versículos que confirman eso. Porém, existe un pueblo muy obstinado, que el Señor los llama de valentes,
que eles vêm com esse propósito e são tão obstinados que eles não sacarão essa ideia de sua cabeça de tomar o lugar santo e poner trono para esse príncipe neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Então, quando a profecia menciona de la destruição de Edom, de la destruição, está falando disto. No entanto, Isaías 63:1 diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestidos rojos, este hermoso em su vestido que mancha em la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido, tus roupas como del que ha pisado lagar. Então, se você vai ver, pisar lagar está conectando com o texto em Apocalipse, tá? Que habla de la ira de Deus que é derramada e ele pisa o lagar de las uvas e o lagar se llena hasta los frenos de los caballos, pero en realidad não são uvas, são sangre, por causa de la justicia del juicio. Pero quando o Senhor haga esto e termine esta obra, vendrá destruição para todos aqueles que não serviam a Deus. Los que serão redimidos, los que não serão muertos. Por isso essa profecia. Então, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había comigo. Los pisé con mi ira. Los ojei, no sé hablar eso, con mi furor, y su sangre salpicó en mis vestidos, manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces el año de redimir al pueblo ha llegado y el año de la ira ha llegado. Usted ve que el año de la redención camina junto con el año de la ira, ¿ya? Los tiempos están cerca, ¿ya? Gloria a Dios, aleluya. Y él habla que embriagó en su furor y derramó en tierra todas esas sangres, ¿ya? Está hablando de la ejecución del juicio final neste lugar. E aí ele diz: como te has convertido em ramera, ó ciudad fiel? Está hablando a Jerusalém. Porque ele habla a Jerusalém? ¿Está hablando del território? Não, está hablando a Jerusalém em relação a los descendentes, em relação a todos los que são dele, já no mundo inteiro. Porque eu sou, ó Jerusalém, eu sou, usted é Jerusalém. Todos nós somos Jerusalém. Então ele está dizendo: por que continuas infiel a mim? Por que se convertiste em ramera e me traíste? Compreende? Ó ciudad fiel. Porque nós somos a ciudad santa del Senhor, assim como somos o templo santo. Somos chamados já de templo santo. Então, nas profecias, o Senhor habla de região, pero não necessariamente determinadas regiões. Pero também porque Jerusalém vai ser destruída nesse tempo. Nesse tempo, você vê a profecia cumprindo teoricamente, fisicamente, já carnalmente, você vê cumprindo, pero espiritualmente se cumpre também. Então, espiritualmente há uma Jerusalém espiritual, já? Há uma Jerusalém espiritual também, que nós hoje chamamos de igreja também, chamamos de pueblo que sirve a Deus, pero também se tornou ramera. Ha traicionado el Senhor detrás de doutrinas de hombres, detrás de coisas, e ha sido infiel com el Senhor. Então, o Senhor la chama de ramera também, e trairá destruição sobre ella também, e nos chama de ciudad. Então, diz assim: llena estuvo de justicia, e en ella habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. Então, nunca nós podemos mirar a profecia com nossos olhos e dizer assim: todo el pueblo de Jerusalém morirá
porque não aceitou o Senhor, porque ramerazón e apunta o dedo para ele. Não, o Senhor está falando num contexto global. E quem pode afirmar isso, sendo que em Jerusalém vivem muitas pessoas que são fieles ao Senhor e têm coração para o Senhor e têm seu nome escrito no livro da vida e vão ser salvas. Então não podemos falar desta maneira. E aí diz: Sión será resgatada com juízo e os convertidos de ella com justiça. Então aí há o monte Sión. Então, dentro da mesma Jerusalém está Sión e Sión será resgatado. Então, Sión significa o povo que será resgatado, o povo que será redimido. Pero os rebeldes e pecadores aún serão quebrantados, e os que deixam a Jeová serão consumidos. E o forte será como estopa. A quem é o forte que será como estopa? Aí o Senhor está falando de los toros de Basán, los descendentes de Esaú, que puseram em sua cabeça que tem que ir contra Jeová, como diz o Salmo 22, parece ser. Que puseram na sua cabeça que tem que ir contra Jeová, que eles têm que lutar contra Deus e contra o povo de Deus. Então, eles serão como estopa. Por isso, o Senhor los chama de fuertes. E diz: lo que hizo como centella, e ambos serão encendidos juntamente, e não haverá quem apague. Em Abadías diz: la casa de Jacob será fuego, la casa de José será chama, e la casa de Esaú estopa. Então, se você está vendo profeticamente aqui 3 casas. Você está vendo Israel, já? Jacob é Israel, la casa de José e la casa de Esaú, já? E Esaú são os árabes. Então, todos os que... Meu Deus mío, pero tenho que falar assim para que compreenda. Então, la casa de Saúl, mejor não. La casa de Saúl será estopa. Está falando destes países, de pueblos que estão vivendo na região de Assíria, todos que agora tomaram todos esses territórios do Líbano. Está falando de Irã, está falando destes países que estão levantando contra Israel, por isso serão estopa. Glória a Deus, amados hermanos. Aqui estamos. Então, você vê dentro desta colocação, você vê o seguinte, que o Senhor está falando de fogo, chamas e estopa. Está falando que Israel também é fogo. Fogo que não se apaga. Existe a chama e existe a estopa. Então, a estopa acaba sendo totalmente destruída por el fuego, não? E por las chamas. Então, você vê de novo o Senhor profetizando uma destruição a um determinado pueblo. Um pueblo que quer sentar e ser como Deus, que seu príncipe quer poner seu príncipe sentado no lugar santo. E o Senhor, ele nunca que vá Jerusalém, os territórios não são negociáveis mais, já? Acabou esse negócio de negociar território, porque com o Senhor não negocia mais Jerusalém. Jerusalém não é negociável com o Senhor, não é, já? Então, o hecho de tentar sentar no Monte Santo, porque o Senhor mesmo declara que Ele já está no Monte Santo, que é dele, que Ele deu a seu Hijo, já? A seu unigênito. Esse Monte Santo é de seu unigênito. Então, não é negociável com Deus este monte.
Então, quando eles empiecem a entrar nesta pelea, o Senhor entrará na pelea para defender su pueblo. Uau, grandes coisas vendrão. Pero lo interessante é que, analisando sobre esses temas e todo, meditando sobre esto, orando, o Senhor me dará uma revelação muito importante. O Senhor me dijo algo assim, muito forte, muito importante. E é o Senhor que me falou, porque eu, em verdade, não tenho tanto conhecimento para saber determinadas coisas, tão pontual. E eu sou humana, eu olvido das coisas, eu tenho muitas informações e olvido as informações. Então, essa informação, esse sonho de hoje, vino da parte do Senhor. Resulta que o Senhor me dá um sonho assim um pouco bem interessante, porque tem dados interessantes nesse sonho. Eu sonhei com meu padre, que eu cuidava 3 pessoas. E o sonho foi o seguinte: eu cuidava de meu padre e levava meu padre com sua dificuldade que tem de vejez, que o Senhor permitiu em sua vida. Já o Senhor lo permitiu e me dijo por que lo permitiu. O Senhor permitiu que meu pai tivesse Alzheimer, então ele não se recorda das coisas, ele tem um pouquinho de Parkinson também. Então são enfermidades degenerativas que a pessoa perde a memória, já não sabe onde está com dificuldade para caminhar, eu tenho que ajudar, se não lhe ajudo, o Parkinson lo hace cair. Então, tem suas limitações e necessita cuidado. Nesse sonho, eu levava meu padre a buscar, al parecer, umas ramas de té para medicinal em um determinado lugar. E caminho nesta cidade, tenho que levá-lo, lo levo em sua dificuldade, em sua debilidade. Então, no sonho, eu passo por todo esse transcurso cuidando dele. Resulta que passo por todo esse processo, pero termino esse sonho e já entro em outro. É como o mesmo sonho, pero em partes diferentes, porque com o mesmo tema que o Senhor me dá. E sempre quando o Senhor me dá sonhos assim, estão todos relacionados à revelação. Então, o que passa? Resulta que em seguida eu já cambio de história e estou cuidando de uma niña com discapacidade. Pero a discapacidade desta niña era mais mental que tinha sua discapacidade mais mental, pero ela era totalmente consciente, conversava normal, não tinha dificuldade para caminhar, nada, era muito sana. Pero tinha seus devaneios e era mais infantil, vamos dizer assim. E falava de matrimônio, e eu la cuidava e tinha toda essa situação de cuidar de uma niña com essa discapacidade. Depois passamos para outra visão, outro sonho, que eu já estava cuidando de outra pessoa. E essa pessoa eu já estava cuidando um ninho com... como se chama, Deus meu? Não é essa hiperatividade. Um ninho com... Aguardo um pouco. Então, amado, eu estava cuidando de um ninho com autismo. E o ninho com autismo, ele tem todo o comportamento e todo. E hace coisas indevidas porque, de uma certa forma, não aceita correção. Não é muito obediente.
Entonces el niño, ele hace determinadas cosas y es imprudente cuando hace determinadas cosas, pero yo no aguanté, tuve que corregirlo y yo voy a corregir en su oído, pero le hablo cuando estoy hablando que él tiene que obedecer, tiene que ser un niño obediente, porque en verdad relaciono el autismo con la falta de obediencia, la falta de sumisión a autoridad, porque ese niño en todo momento en el sueño, él no me respetaba como cuidadora de él. Él me pasaba a llevar mi autoridad como cuidadora y pasaba a llevar también a sus padres. Entonces cuando yo voy a corregirlo y digo, mira, usted tiene que respetar a su madre y tiene que principalmente a su padre tiene que respetar. Pero yo ya estaba nerviosa con él porque él había hecho muchas cosas, tomado decisiones que ponían en riesgo a mí y a su persona también. Entonces lo corrijo, pero inmediatamente cuando empiezo a corregirlo en su oído, hablar a su oído para corregirlo, entonces escucho una voz como de trovón que viene del cielo y veo que el cielo se abre nesse sueño y el cielo se abre y el Señor dentro de ese sueño me da una visión y me muestra los 4 vientos. Mira qué interesante. Me muestra los 4 ventos. Me muestra la posición cardinal, ¿no? Donde está posicionado. Y déjame ver aquí. Los 4 hemisférios. El Señor me muestra los 4 hemisférios. Y el Señor me hace comprender el siguiente. Él me hizo ver cómo desataba los 4 vientos en las regiones celestiales y los vientos de los 4 hemisférios, y me dijo que estos son vientos que desataron desde la época de Nerón. Con una voz de trovón me hablaba, me enseñaba con una voz, era como que yo escuchara un reportero hablando, dando una noticia. Era como si yo escuchara un reportero, pero con una voz muy gruesa, con una voz de trovón me decía esto. Y en el final, cuando él me daba las visiones de los 4 hemisférios, donde le abría las cámaras de los vientos y me mostraba las cámaras, y yo via la separación de las cámaras de los vientos. Y qué tremendo. Y ahí él decía que estes ventos foram desatados já, vêm sendo desatados desde a época de Nerón. E aí terminou o sonho. Pero entonces eu corri, porque sempre quando o Senhor me dá sonhos assim, fuertíssimos, tenho que correr para anotarlo, porque olvido. Então corri para anotá-lo assim que despertei, porque era muito importante essas informações. No entanto, quando vou anotar, olvido las informações que ele me dijo de cada câmera, porque ele me mostrava as câmeras já de los 4 vientos, de los 4 hemisférios. E ele me mostrava e não eram iguais os 4 ventos, as câmeras não eram iguais. É como que cada câmera havia uma determinada força em cada câmera. E cada câmera tinha uma forma de mover-se. E ele me falava muito, me ensinava sobre isto. Pero hermanos, infelizmente, salí correndo para escrever e o que alcancei a escrever foi isto. Então, empecé a ver lo que significa, porque eu dije Nerón es el emperador Nerón, y Nerón
sorprendentemente, el Señor está hablando y mostrando lo que nosotros estamos hablando a respecto del príncipe de ese pueblo que va a venir. Es del anticristo que el Señor estaba hablándome. Entonces, voy a hablar un poco de la historia para que comprendan história bíblica e la história. E aí vamos aprofundando na medida que o Senhor me vai falando. E na Bíblia, Nerón era o imperador romano e não, na realidade, na Bíblia não se menciona especificamente. Sin embargo, a tradição cristiana lo identifica como o primeiro perseguidor de los cristianos y se cree que ordenó la ejecución de Pablo, del apóstol Pablo y de apóstol Pedro. Algunos también interpretan que Nerón podría ser el anticristo que va a venir. Ah, pero ¿cómo esto? El Nerón va a venir. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis habla que esa bestia ella resucitará, habla que ella tendrá fôlego de vida novamente, que ella fue herida, muerta y después tornó a vivir. Entonces, por esto ellos consideran, y por causa de la numerología del nombre de Nerón, César Nerón da 666, su nombre. Entonces, por causa disto, algunos compreenden así. Y vemos que la ascensión de Isaías es el primer texto que sugiere que Nerón es el anticristo y las similitudes entre los dos son claras, ya que el rey, un rey sin ley, asesinó de su madre, él asesinó a su propia madre. Entonces ellos dicen que llegará a este mundo con todos los poderes y todo el mundo accederá a lo que él desee. Los oráculos sibilinos en el libro quinto, en el libro octavo, escrito en el siglo II, profetizaban que Nerón volvería y traería consigo la destrucción. En el interior de las comunidades cristianas, estos escritos, junto con otros, alimentaron la creencia de que Nerón regresaría como anticristo. Existen líneas cristianas que creen esto, yo voy a explicar, voy a decir quién son. E algumas pessoas pensam que Nerón está escondido num lugar remoto, aguardando e volverá validando as profecias sibilinas. Amados, agora lo interessante, quando eu vi isto escrito, essa informação, eu me acordei do Corão, porque os que seguem o Corão no Islã, eles creem que el Mahdi, ya, él nació, habla de su nacimiento muy similar con el nacimiento de Jesús, de la mujer escogida para tener ese hijo que va a reinar, muy parecida, muy similar, que tiene que tener el hijo con una persona específica, con un Mahdi específico que estaba reinando en esa época, que esse hijo se esconde e depois ele aparece. E alguns dizem que ele não envelhece, que ele é uma pessoa que não envelhece. Então, eu encontrei interessante porque como que se juntaram essas informações. Mas vamos seguir. Em 422, Agustín de Hipona escribió sobre su teoría de que Pablo mencionó la venida del anticristo. Aún el propio San Agustín, ahí está hablando de santería, ¿no? de crianças católicas,
rechaza la teoría de que Nerón era el anticristo. Agustín de Hipona escribió sobre su teoría de que Pablo mencionó la venida del anticristo. Aún el propio Agustín rechaza la teoría de Nerón, que Nerón era el anticristo y que regresará. Y menciona la fuerte creencia cristiana sobre este punto, ¿ya? Y habla de los modernos estudiosos que defienden que realmente sería Nerón, justamente por la numerología de su nombre que da 666, ¿ya? Estamos hablando de los escritos bíblicos católicos, evaluan esa teoría. Cuando se suman en hebraico la letra del nombre de Nerón, da un resultado también de 616 y 666, tomando las dos variantes del nombre, Nerón y Nero. Gloria a Dios, aleluyas. El Señor me dijo, desde la época de Nerón, los 4 vientos están desatando sobre la tierra. Gloria a Dios, aleluyas. Por eso estoy haciendo ese estudio y haciendo esa evaluación con ustedes para saber quién es y o que hablan de él. Gloria a Dios, aleluyas, por esto. Pero en relación a esta teoría que habla, teoría o profecía del Corán, que habla que el Mahdir está escondido, porque existen 2 ramas del Islam, o sunita y o xiita, ¿ya? Entonces, puede variar la creencia entre los 2 y tal vez una rama de ellos tengan esa creencia de que el Mahdir está escondido, que nació y fue escondido, ¿ya? Y leyendo el Corán, uno ve también que ellos tienen esa cosa de que el Mahdir de ellos es perseguido, y para no morir y ser perseguido porque es el elegido, porque senão van a matarlo. Esa manía de persecución que ellos tienen, de que es Israel, que persigue ellos para matar el Mahdir, porque están impedindo o Mahdir de tomar el poder. Porque el Mahdir, que es el Mesías, el Mahdir que va a estar ahí en el monte Sión sentado. ¿Comprende? Entonces esta lucha de creencia, ¿ya? Entonces ellos escriben eso a respecto de esa persecución. Pero como ellos son contra Israel, ellos piensan que Israel está intentando, o sea, esto es sembrado en su teología. Esa persecución es sembrada en su teología. Gloria a Dios, aleluyas. Entonces esa teología que habla, ¿no? Esa teología que habla, esa escatología es del preterismo. El preterismo cristiano piensa, tiene ese raciocinio. Ellos piensan que realmente Nerón es el anticristo mismo por su nombre y por su característica y por no tener amor a ninguna mujer, mató su propia madre, entendeu? É muito sanguinário, muito violento. Uma vez que ele tomou a Jerusalém, ele tomou o templo, ele sentou no lugar santo, ele profanou esse lugar, ele lo hará novamente. Então, o preterismo, a linha cristiana de escatologia del preterismo, pensa que isso acontecerá novamente e que ele não morreu, já? E que se ele morreu, ele vai ressuscitar, conforme diz Apocalipse, que a bestia recebeu uma herida de mortal, mas depois revive. Então ele pensa que
es Nerón que vuelve a la vida para concluir todo esto, ¿ya? Y ellos ignoram determinados versículos também quando pensam nisto. Por exemplo, o livro de Apocalipse solito, o capítulo 13, revela que literalmente eres ressuscitado, já? Apocalipse 13, 3, 17, 8 e 11. Esse anticristo prevalece precisamente 42 meses, governa globalmente, já todo o mundo, sobre todas as tribos, nações e línguas, tem cúmplice de alto nível e atua fazendo muitos milagros literais. Continuando em Apocalipse 13, unem uma imagem da bestia e se unem a esta imagem da bestia e recebe o fôlego de vida. Aonde põe a marca, onde nadie pode comprar nem vender, exceto por meio da identificação com a bestia, não? Reúne com outros reis para travar guerra contra Deus mesmo, porque ele vai travar guerra agora contra Deus mesmo. Isso relata em Apocalipse 19, a partir del 19, versículo 19. Não? Que ele trava guerra com Deus mesmo. Já? Por quê? Porque a partir de quando ele quer tomar o lugar santo, esse lugar não é dele, esse lugar não é negociável, esse lugar não é de Israel, ou do povo de Israel, ou do governo de Israel, não é de Estados Unidos que tem poder aí. Não, esse lugar é santo, é de Deus, é do próprio Deus e não é negociável com nadie. Então, é onde ele compra, pelea com o próprio Deus, por isso habla Deus dessa pelea, não? E ele reúne os reis para ir contra o próprio Deus. E o próprio Senhor, no capítulo 19, lo captura e lo lança no lago de fogo, que é lançado por Cristo. E há evidências na história que diz que Nero, ou Nerón, ele cometeu suicídio no ano 68 depois de Cristo. Ou seja, há está inconecta, está desconecta a informação, já? E no Apocalipse 13, ele recebe também, o anticristo, ele vai receber uma globo adoração, ou seja, globalmente vai ser adorado. Agora, para que compreenda, em 1 de João 4, 3 diz: e todo espírito que não confessa que Jesus ha venido em carne e não é de Deus, este é o espírito del anticristo, e el qual vosotros habéis oído que vem e que agora já está no mundo. Então, há o espírito de anticristo que já está. O Senhor, eu já falei que o Senhor revelou o espírito do anticristo que salia com força. O espírito do anticristo está sobre todo aquele que nega a Cristo e hace guerra com os de Cristo, não? Então, o espírito de anticristo está sobre este. Então, todo que nega a Deus é para Deus um anticristo, já? Porque o espírito de anticristo está sobre sua vida. Então, Juan está falando de quê? Está falando de um espírito, não de uma persona. Então, o espírito ele vai estar atuante
en el pueblo de ese príncipe. El pueblo que no acepta, el pueblo que quiere poner ese príncipe sentar en el lugar de Dios y que va a defender eso hasta el fin. El espíritu del anticristo estará actuando fuertemente en sus vidas, ¿ya? A donde el Señor hay un versículo que dice que el Señor los cega completamente. Los cega completamente. Entonces ellos quedan totalmente, como ellos já entregaram e se entregaram e já são, já, e muitos deles que estão no meio deles já são desde, ou seja, seus antepassados já são desde a fundação, não são para salvação. Então, estes serão objeto de uso de Satanás, já estão nas mãos de Satanás, já estão entregados nas mãos de Satanás, e o Senhor los deixará para cumprir todo isto, para trazer juízo e redenção sobre a terra, e trazer a purificação sobre a terra. Então, você vê que o Senhor, o que Ele hace comigo? Ele habla de los vientos que soplam desde a época do rei Nerón. Desde essa época, o Senhor está falando-me que soltou os vientos sobre a terra. E eu dije, o Senhor não soltará hasta o sellamento, porque Apocalipse 7 habla de los sellamentos. E na realidade, o sellamento de los 144,000 acontece agora. Pero o Senhor deixa muito claro para mim, minha bateria está acabando.